66 milhões de anos atrás, em uma manhã comum de primavera no que um dia seria chamado de período Cretáceo, uma rocha do tamanho de uma montanha estava voando em direção à Terra a 20 quilômetros por segundo. Ela viajou por milhões de anos através do silêncio frio do espaço. Sua trajetória foi moldada por uma cadeia quase infinita de interações gravitacionais, a atração de Júpiter, o empurrão de cometas passageiros, a lenta oscilação de seu próprio giro. Nada daquela história importava mais. O que importava era que, em aproximadamente 4 horas, esta esfera de 10 quilômetros de carbonito e ferro atingiria os mares rasos na costa do que hoje chamamos de Península de Yucatán e mudaria tudo. O impacto liberou a energia de 100 milhões de armas nucleares. Ele vaporizou bilhões de toneladas de rocha, enxofre e água do mar, lançando uma nuvem de detritos na estratosfera que circularia o globo em poucas horas. Incêndios florestais varreram continentes. Tsunamis com centenas de metros de altura bateram contra litorais a milhares de quilômetros do local do impacto. E então veio a escuridão. Um crepúsculo de anos enquanto o sol desaparecia atrás de uma mortalha de poeira e aerossóis de enxofre, derrubando as temperaturas globais em quase 30 graus Celsius. As plantas morreram primeiro, incapazes de fazer fotossíntese. Depois os herbívoros que dependiam delas. Depois os predadores que dependiam dos herbívoros. Em um instante geológico, 3/4 de todas as espécies na Terra desapareceram, incluindo todos os dinossauros maiores que um gato doméstico. Isso é o que aconteceu. Essa é a história escrita em pedra na fina camada de argila rica em irídio, que marca a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica na cicatriz de 200 quilômetros enterrada sob os sedimentos de Yucatán. Mas esta noite vamos imaginar uma história diferente. Vamos nos perguntar o que teria acontecido se aquela rocha, aquela montanha caindo do céu, tivesse errado. Ela quase errou, sabe? Ou melhor, quase poderia ter errado. A trajetória específica de qualquer asteroide depende de inúmeras variáveis que se estendem por bilhões de anos. E uma mudança em qualquer uma delas teria produzido um resultado diferente. Alguns pesquisadores calcularam que, se o asteroide de Chicxulub tivesse chegado apenas minutos antes ou depois, ele teria atingido o oceano profundo em vez de águas costeiras rasas. Menos rocha vaporizada, menos enxofre na estratosfera, uma catástrofe regional em vez de uma extinção global. Os dinossauros teriam acordado na manhã seguinte em um mundo abalado, mas não destruído, e teriam continuado fazendo o que faziam nos 165 milhões de anos anteriores, dominando todos os ecossistemas terrestres do planeta. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas apenas se você genuinamente gostar do que eu faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está assistindo. Estou sempre curioso para ver até onde essas histórias viajam. Agora diminua as luzes se ainda não o fez. Respire fundo e deixe o mundo moderno desaparecer. Ouça o som do vento através das samambaias do Cretáceo. O farfalhar de um mundo se preparando para continuar em vez de terminar. Esta é a história de 66 milhões de anos que nunca aconteceram. E vamos caminhar por cada passo dela juntos. A descoberta de que um asteroide matou os dinossauros é em si uma história notável. E vale a pena contar brevemente porque mostra como a ciência funciona. Como uma ideia radical descartada no início como fantasia pode se tornar fato aceito quando as evidências se acumulam. Em 1980, um físico chamado Luiz Alvarez e seu filho geólogo Walter estavam estudando formações rochosas perto de Gubbio, Itália. Examinando a fina camada de argila que marca a fronteira Cretáceo-Paleógeno, eles encontraram algo estranho. Irídio e muito dele, 30 vezes a concentração normal.
O irídio é raro na superfície da Terra porque a maior parte dele afundou no núcleo do planeta bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda era derretida, mas é comum em asteroides. A equipe de Alvarez propôs que um impacto massivo havia ocorrido exatamente no momento em que os dinossauros desapareceram, e eles previram que em algum lugar da Terra deveria haver uma cratera para provar isso. A comunidade científica estava cética. Muitos geólogos preferiam explicações vulcânicas. As armadilhas de Deccan, na Índia, estavam em erupção por milhões de anos na mesma época, derramando lava suficiente para cobrir metade da Índia moderna em basalto, com quilômetros de espessura. Certamente isso era o suficiente para explicar uma extinção em massa. Mas os Alvarez continuaram reunindo evidências e outros pesquisadores se juntaram à caça pela cratera. Em 1978, um geofísico chamado Glenn Penfield notou algo estranho enquanto pesquisava petróleo em Yucatán. Uma vasta estrutura circular enterrada sob os sedimentos, visível apenas em mapas de anomalias gravitacionais e magnéticas. Ele não sabia o que era, mas suspeitava que pudesse ser uma cratera de impacto. Levou mais uma década para a conexão ser feita, para que amostras de poços de petróleo mexicanos fossem testadas e contivessem quartzo chocado e tectitos, minerais que se formam apenas sob as pressões extremas de um impacto de asteroide. Até 1990, o caso foi encerrado. A cratera era real. Tinha exatamente a idade certa e exatamente o tamanho certo para ter causado a extinção. Mas aqui está o detalhe sobre impactos de asteroides, a coisa que torna nosso experimento mental possível. Eles não são inevitáveis. Eles não são o destino. Eles são contingência, pura e simples, o resultado da mecânica orbital e perturbações gravitacionais se desenrolando em escalas de tempo tão vastas que o resultado pode muito bem ser aleatório. O asteroide de Chicxulub poderia ter chegado alguns minutos mais cedo e caído em águas profundas. Poderia ter chegado algumas horas mais tarde e atingido o meio do Pacífico. Poderia ter errado a Terra inteiramente, passando pelo nosso planeta e continuando para o sistema solar externo, nunca mais retornando. Em qualquer um desses cenários, os dinossauros teriam sobrevivido, não porque estavam destinados a sobreviver, mas porque o evento particular que os matou simplesmente não teria ocorrido. Nossa história começa naquele momento alternativo. O asteroide grita através da atmosfera da Terra, esculpindo um rastro incandescente no céu, visível a 1000 quilômetros de distância. Ele atinge o Oceano Pacífico a 2000 quilômetros da costa mais próxima, gerando tsunamis que devastam regiões costeiras nas Américas e na Ásia. Milhões de criaturas morrem. Os ecossistemas são perturbados por décadas, mas o enxofre fica no oceano. A poeira baixa em meses em vez de anos. O sol continua brilhando. As plantas continuam crescendo. E os dinossauros, os tiranossauros e tricerátops, os hadrossauros e anquilossauros, os pequenos maniraptores emplumados correndo pela vegetação rasteira, continuam seu antigo reinado, como se nada tivesse acontecido. Porque para eles, nada significativo aconteceu. Eles sobreviveram a coisas piores. Eles sobreviveram aos invernos vulcânicos das erupções de Deccan, ao resfriamento gradual do final do Cretáceo, aos continentes em mudança e aos níveis variáveis do mar que vinham remodelando seu mundo por milhões de anos. Eles são o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta já produziu e não mostram sinais de declínio. Sua diversidade está no auge. Seus tamanhos corporais variam de insetívoros do tamanho de galinhas a herbívoros de 40 toneladas. Eles ocupam todos os nichos ecológicos de florestas árticas a pântanos tropicais. Eles vêm fazendo isso há 165 milhões de anos e não há razão biológica para não continuarem por mais 165 milhões.
O mundo pertence aos dinossauros. E agora, pela primeira vez na história da Terra, veremos o que eles teriam feito com ele. Para entender o que poderia ter sido, primeiro precisamos entender o que foi. Precisamos nos afastar da história alternativa que estamos construindo e olhar claramente para o mundo que os dinossauros continuariam a herdar. Não a versão simplificada de livros infantis, não a paisagem de filmes de monstros cinematográficos, mas a verdadeira Terra do final do Cretáceo em toda a sua complexidade e estranheza. Esqueça as paisagens vulcânicas áridas que às vezes povoam a imaginação popular. O mundo de 66 milhões de anos atrás era um mundo de extraordinária abundância, mais quente e úmido do que qualquer coisa que conhecemos hoje. Não havia calotas polares. O nível do mar ficava talvez 170 metros mais alto que nossos oceanos modernos, afogando planícies costeiras e dividindo continentes com mares interiores rasos. A América do Norte não era uma massa de terra, mas duas, divididas por uma hidrovia quente chamada Mar Interior Ocidental, que se estendia do Golfo do México até o Oceano Ártico. A Índia era uma ilha à deriva para o norte, em sua inevitável rota de colisão com a Ásia. A Austrália ainda se agarrava à Antártica, e ambas eram verdes com florestas temperadas. O ar em si era diferente. Níveis de dióxido de carbono talvez 4 vezes maiores do que são hoje. Oxigênio ligeiramente mais alto. O efeito estufa mantendo o planeta aquecido de polo a polo. Crocodilianos viviam acima do círculo polar ártico. Florestas cresciam onde os mantos de gelo da Antártica agora trituram a rocha matriz. E em quase todos os nichos terrestres que você pudesse imaginar, havia dinossauros. A melhor janela que temos para este mundo desaparecido é um lugar chamado Formação Hell Creek. Uma camada de rocha que se estende por Montana, Dakotas e Wyoming, que preserva os últimos 3 milhões de anos do Cretáceo em detalhes requintados. Quando os paleontólogos escavam lá, não encontram apenas ossos isolados. Eles encontram toda uma comunidade de vida congelada na pedra, um ecossistema completo que podemos reconstruir com notável precisão. O governante deste mundo era o Tiranossauro Rex, e vale a pena gastar um momento para realmente ver este animal como ele era, não como o monstro desajeitado arrastando a cauda das antigas reconstruções, mas como algo muito mais aterrorizante e muito mais bonito. 12 metros de comprimento do focinho à cauda. 9.000 quilos de músculo e osso apoiados em pernas construídas como as de um velocista projetadas para aceleração explosiva em vez de corrida sustentada. Um crânio grande o suficiente para engolir um ser humano inteiro, alinhado com dentes do tamanho de bananas. Cada um serrilhado como uma faca de bife. Cada um capaz de perfurar ossos tão facilmente quanto você morderia uma maçã. Mas a característica mais notável eram os olhos. O T-Rex tinha olhos voltados para a frente em um crânio que era estreito na frente, dando-lhe visão binocular e percepção de profundidade, algo raro entre os dinossauros. Um estudo do pesquisador de visão Kent Stevens calculou que sua acuidade visual excedia a dos falcões modernos, que ele podia avistar presas a 6 quilômetros de distância, que sua capacidade de julgar distâncias estava entre as melhores de qualquer animal que já existiu. Este não era um necrófago esperando algo morrer. Este era um predador ápice com o equipamento sensorial de um caçador de precisão. Mas o T-Rex era a exceção entre os predadores, não a regra. O ecossistema de Hell Creek suportava toda uma gama de carnívoros preenchendo diferentes nichos. Tiranossauros menores que podem ter caçado em grupos. Dromeossaurídeos com suas famosas garras em forma de foice e trodontídeos. Aqueles estranhos caçadores de olhos grandes, cujos cérebros em relação ao tamanho de seus corpos eram maiores do que qualquer outro grupo de dinossauros.
Voltaremos aos troodontídeos mais tarde porque eles importam enormemente para nossa história. Por enquanto, apenas note que eles existiam, pequenos, espertos, observando o mundo com olhos que viam mais do que a maioria. Os herbívoros eram ainda mais diversos, e entre eles, um animal dominava tão completamente que é difícil exagerar sua importância. O tricerátopo. O paleontólogo Robert Bakker estimou uma vez que os ossos de triceratopos representam 5/6 de todos os grandes fósseis de dinossauros no final do Cretáceo na América do Norte. E se esse número for pelo menos próximo do real, precisamos fundamentalmente reimaginar a paisagem do Cretáceo. Pense nas grandes planícies antes do contato europeu, quando manadas de bisões se estendiam de horizonte a horizonte, quando o chão tremia sob milhões de cascos, quando você podia viajar por dias sem ver nada além de grama e animais pastando. Agora substitua cada um desses bisões por um tanque de 3 chifres de 9 metros de comprimento, pesando até 9.000 quilos, com um crânio que representava 1/3 de todo o comprimento do seu corpo, com chifres que poderiam perfurar um tiranossauro e um babado de osso sólido protegendo seu pescoço. Esse era o tricerátopo, o equivalente cretáceo do bisão americano, exceto blindado como um cavaleiro medieval. Ao lado do tricerátopo viviam os hadrossaurídeos, os dinossauros bico de pato com suas notáveis baterias dentárias, centenas de dentes interligados empilhados em colunas, constantemente sendo substituídos, capazes de triturar vegetação dura de uma forma que nenhum outro grupo de dinossauros havia alcançado. Havia o anquilossauro, a fortaleza blindada. Seu corpo coberto de placas ósseas chamadas osteodermos, sua cauda terminando em um porrete de osso fundido que poderia estilhaçar a perna de um predador com um único golpe. Havia o paquicefalossauro com sua cúpula de osso sólido no topo de seu crânio, possivelmente usada para competições de cabeçadas como os modernos carneiros selvagens, embora os paleontólogos ainda debatam isso. E havia dezenas de espécies menores, cada uma preenchendo seu próprio nicho no ecossistema. Pequenos ornitópodes pastando no subbosque, oviraptores cuidando de seus ninhos, minúsculos mamíferos correndo pela serrapilheira à noite. Acima deste mundo voavam os pterossauros. E precisamos fazer uma pausa aqui porque os pterossauros não são dinossauros. Eles são uma linhagem totalmente separada, relacionada, mas distinta, como primos em vez de irmãos. O maior deles era o Quetzalcoatlus, nomeado em homenagem ao deus asteca serpente emplumada. E quando digo que sua envergadura chegava a 11 metros, preciso que você realmente imagine isso. Mais largo que um pequeno avião, maior do que qualquer animal voador que já existiu antes ou depois. Ficado nas 4 patas, ele olharia uma girafa nos olhos. No entanto, seus ossos eram ocos, em forma de favo de mel com bolsas de ar, tão leves que esta criatura do tamanho de uma pequena aeronave provavelmente pesava apenas cerca de 250 quilos, menos que muitos humanos adultos. Provavelmente caçava como uma cegonha gigante, espreitando através de planícies de inundação com asas dobradas, pegando pequenos dinossauros e mamíferos e peixes com um bico do comprimento de um braço humano. E quanto aos mamíferos? Eles estavam lá. Eles estiveram lá o tempo todo, evoluindo ao lado dos dinossauros desde o início, compartilhando o planeta por mais de 150 milhões de anos. Mas eles eram pequenos. O maior mamífero conhecido do Cretáceo era talvez do tamanho de um texugo. A maioria era do tamanho de camundongos ou ratos, rastejando pela vegetação rasteira, subindo em árvores à noite, caçando insetos e sementes nas sombras ecológicas projetadas pelos gigantes. Eles não foram fracassos. Eles eram altamente bem-sucedidos no que faziam.
mas o que eles faziam era não ficar no caminho. Os nichos que eles ocupavam eram os nichos que os dinossauros não queriam. O nicho noturno, o nicho de escavação, o nicho de pequenos insetívoros. Todo o resto pertencia aos répteis governantes. Este era o mundo na manhã em que o asteroide errou. Um mundo de calor e abundância, de deriva continental e mares rasos, de caçadores terópodes e rebanhos ceratopsianos e pterossauros planando nas correntes térmicas acima de tudo. Um mundo que vinha se refinando por mais de 165 milhões de anos, que não mostrava sinais de declínio. Que estava, se tanto, no auge de sua diversidade e sucesso. Os dinossauros não estavam esperando para serem substituídos. Eles não eram becos sem saída evolutivos, tropeçando em direção à extinção inevitável. Eles eram o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta já havia produzido. E eles tinham todos os motivos para esperar que seu reinado continuasse indefinidamente. Quase não continuou, é claro. Em nossa linha do tempo, a rocha do espaço acabou com tudo. Mas na linha do tempo que estamos explorando esta noite, a rocha espirrou inofensivamente no Pacífico e os dinossauros acordaram na manhã seguinte para continuar o que vinham fazendo por 165 milhões de anos. A questão agora é o que eles teriam feito com mais 66 milhões de anos de evolução. O que eles teriam se tornado? Para responder a isso, precisamos entender algo que os próprios dinossauros não poderiam saber. O mundo estava prestes a mudar. Não de repente, não catastroficamente, mas lenta e inexoravelmente ao longo de dezenas de milhões de anos. O clima quente e estável do Mesozoico estava terminando. Um longo resfriamento estava chegando, impulsionado pela lenta deriva dos continentes, pela ascensão de montanhas, pela circulação de correntes oceânicas que eventualmente prenderiam a Antártica no gelo. Novas plantas estavam evoluindo, gramíneas que se espalhariam pelo mundo e transformariam cada ecossistema que tocassem. Os dinossauros estavam prestes a enfrentar desafios que nunca haviam encontrado em 165 milhões de anos de evolução. Desafios que testariam sua adaptabilidade de maneiras que o asteroide nunca poderia. Mas primeiro, vamos ver por que os dinossauros eram tão dominantes em primeiro lugar e por que os mamíferos não pareciam conseguir sair de suas sombras ecológicas. A resposta não é o que você pode pensar. Há uma história que é contada em inúmeros documentários e livros didáticos, uma narrativa confortável que explica por que o mundo se parece como é hoje. É mais ou menos assim. Os dinossauros eram fracassos desajeitados e de sangue frio. Becos sem saída evolutivos que dominavam apenas porque nada melhor havia surgido ainda. Eles eram grandes e burros, escravos de seus instintos, incapazes de se adaptar a condições em mudança. Quando o asteroide caiu, ele simplesmente limpou o palco para os verdadeiros herdeiros da Terra, os mamíferos, de sangue quente e inteligentes, que esperavam pacientemente nos bastidores por seu momento de brilhar. A extinção foi quase uma misericórdia, uma reinicialização necessária que permitiu que a evolução finalmente acertasse. Esta história está quase inteiramente errada, e entender por que está errada é essencial para entender o que teria acontecido se os dinossauros tivessem sobrevivido. Os dinossauros não eram fracassos esperando para serem substituídos. Eles foram um triunfo evolutivo de proporções impressionantes, possivelmente o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta já produziu. Eles dominaram ecossistemas terrestres por mais de 165 milhões de anos. Tente envolver sua mente em torno desse número por um momento. Humanos anatomicamente modernos existem há talvez 300 mil anos.
todo o gênero Homo, incluindo todos os nossos parentes extintos, remonta a talvez 2,5 milhões de anos. Os dinossauros reinaram por 66 vezes mais tempo do que isso. Eles evoluíram em milhares de espécies, preencheram todos os nichos ecológicos concebíveis de minúsculos insetívoros a herbívoros de 40 toneladas, espalhados por todos os continentes, adaptados a todos os climas, de florestas tropicais a invernos polares. E eles não mostraram absolutamente nenhum sinal de declínio nos milhões de anos antes do ataque do asteroide. Se alguma coisa, sua diversidade estava aumentando. O final do Cretáceo não foi um período de senescência dinossauriana. Foi uma era de ouro. Então, por que os mamíferos permaneceram pequenos? Por que, após 150 milhões de anos de coexistência com os dinossauros, eles não haviam produzido nada maior que um texugo? A resposta tradicional é simples. Os dinossauros os estavam suprimindo. Os grandes nichos eram ocupados por grandes dinossauros, e os mamíferos simplesmente não podiam competir. Eles foram forçados para as margens, para a noite, para tocas e copas de árvores onde os gigantes não podiam segui-los. Remova os dinossauros e os mamíferos explodiriam em todo aquele espaço ecológico recém-vago. Esta explicação tem um certo apelo intuitivo, mas pesquisas recentes sugerem que está incompleta na melhor das hipóteses e possivelmente invertida. Um estudo de 2021 das universidades de Oxford e Birmingham analisou as restrições evolutivas em diferentes grupos de mamíferos antes e depois da extinção KPG, usando métodos estatísticos sofisticados para identificar onde cada linhagem estava atingindo limites ecológicos. O que eles encontraram foi surpreendente. Os ancestrais dos modernos placentários e marsupiais, os grupos que eventualmente produziriam de tudo, desde baleias a elefantes e humanos, não estavam competindo primariamente com os dinossauros. Eles estavam sendo superados por outros mamíferos. O Mesozoico não abrigava apenas as minúsculas criaturas parecidas com musaraños que geralmente imaginamos quando pensamos em mamíferos primitivos. Abrangeu uma notável diversidade de linhagens de mamíferos, a maioria das quais agora está completamente extinta. Multituberculados, gondwanatérios, eutriconodontes, driolestídeos. Esses animais já haviam reivindicado muitos dos nichos de tamanho corporal pequeno a médio. Alguns eram planadores, alguns eram nadadores, alguns eram escavadores, alguns tinham dentes especializados para quebrar alimentos duros, outros para fatiar carne, outros para moer plantas. Os ancestrais dos mamíferos modernos não estavam sendo retidos por gigantes dinossauриanos distantes. Eles estavam sendo superados por seus próprios parentes mais próximos, por outros mamíferos que estavam simplesmente melhor adaptados às condições mesozoicas. Pense no que isso significa para a nossa linha do tempo alternativa. Quando o asteroide não atingiu, os dinossauros continuaram. Sim, mas também esses outros grupos de mamíferos, os multituberculados, que em nossa linha do tempo sobreviveram à extinção e persistiram por mais 30 milhões de anos antes de finalmente morrerem, teriam continuado competindo com os ancestrais dos roedores. Os gondwanatérios teriam continuado ocupando os nichos que os marsupiais poderiam de outra forma ter preenchido no hemisfério sul. O campo de jogo não teria sido limpo. Os mamíferos que eventualmente deram origem a elefantes e primatas e humanos teriam permanecido presos no mesmo aperto competitivo que experimentaram por 150 milhões de anos, pressionados por cima pelos dinossauros e pelos lados por sua própria espécie. Mas vamos mais fundo. Vamos perguntar por que os dinossauros eram tão bons em serem grandes em primeiro lugar. Porque a resposta revela algo fundamental sobre as restrições sob as quais nossa história alternativa teria operado. Os dinossauros tinham um sistema respiratório que os mamíferos simplesmente não conseguem igualar.
Como os pássaros modernos, que afinal são dinossauros vivos, eles respiravam usando um sistema de fluxo de ar unidirecional através de pulmões rígidos suplementados por sacos de ar que se estendiam por todo o corpo, até mesmo em seus ossos. Quando um mamífero respira, o ar flui para os pulmões e depois volta pelo mesmo caminho, misturando o ar fresco rico em oxigênio com ar viciado rico em dióxido de carbono. É ineficiente. Quando um dinossauro respirava, o ar fluía apenas em uma direção, passando pelas superfícies de troca gasosa continuamente, extraindo muito mais oxigênio por respiração. É por isso que os pássaros podem voar sobre o Monte Everest, enquanto os mamíferos ofegam por ar no acampamento base. É por isso que os saurópodes podiam crescer até 50 toneladas, enquanto os maiores mamíferos terrestres nunca ultrapassaram 20. Os dinossauros não estavam apenas ocupando os nichos de corpo grande. Eles eram fisiologicamente superiores em ser grandes. Eles também tinham ossos ocos pneumatizados com bolsas de ar conectadas ao seu sistema respiratório, tornando seus esqueletos mais leves em relação à sua força do que qualquer mamífero poderia alcançar. Eles tinham taxas de crescimento mais rápidas, atingindo o tamanho adulto em anos, em vez das décadas exigidas por mamíferos de tamanho semelhante. Eles botavam ovos, o que significava que não precisavam carregar seus filhotes em desenvolvimento dentro de seus corpos. Um saurópode grávido teria sido uma impossibilidade biomecânica, mas um que botasse ovos poderia produzir dezenas de filhotes por ano. Cada aspecto de sua biologia foi otimizado para os papéis ecológicos que vinham preenchendo por 165 milhões de anos. Um mamífero tentando evoluir para um grande herbívoro neste mundo teria enfrentado concorrentes que podiam respirar com mais eficiência, crescer mais rápido, se reproduzir mais rapidamente e carregar menos peso por unidade de força estrutural. Não é que os mamíferos fossem inferiores como grupo, eles estavam simplesmente tentando competir em um jogo onde as regras favoreciam um plano corporal diferente. Coloque os mamíferos no vácuo ecológico deixado pela extinção KPG, dê a eles 66 milhões de anos sem competição, e eles produzirão elefantes e baleias e preguiças gigantes. Mantenha os dinossauros por perto, e os mamíferos permanecerão o que sempre foram, pequenos, noturnos, ecologicamente marginais. Este é o mundo que nossa linha do tempo alternativa herda. Não um mundo onde os dinossauros são relíquias frágeis agarradas à existência, mas um mundo onde eles são os mestres indiscutíveis de todos os ecossistemas terrestres, onde suas vantagens biológicas os tornam essencialmente inatacáveis nos nichos que ocupam, onde os mamíferos estão trancados em seus papéis tradicionais por pressão competitiva de múltiplas direções. Os dinossauros não ganharam seu trono por acidente ou por padrão. Eles o ganharam sendo extraordinariamente bons no que faziam. E nada no quase erro do asteroide teria mudado isso. Mas aqui é onde a história fica interessante. O domínio dos dinossauros foi construído sobre uma fundação de clima estável e quente que persistiu durante toda a era mesozoica. Por 165 milhões de anos, a Terra foi um mundo estufa, quente de polo a polo, úmido, florestado, com relativamente pouca variação sazonal. Os dinossauros evoluíram neste mundo e estavam primorosamente adaptados a ele. Eles nunca haviam enfrentado uma era glacial. Eles nunca tinham visto uma pastagem. Eles nunca experimentaram o tipo de mudanças climáticas dramáticas que caracterizariam o Cenozoico que estava por vir. O mundo estava prestes a mudar de maneiras que os dinossauros nunca haviam encontrado. Os continentes estavam vagando para novas configurações, abrindo portas oceânicas que alterariam os padrões de circulação em todo o globo. A Antártica estava se separando da América do Sul, e em poucos milhões de anos, uma corrente fria começaria a circular o Polo Sul, isolando um continente inteiro e semeando-o com gelo.
Os Himalaias estavam prestes a se erguer quando a Índia colidiu com a Ásia. O intemperismo de suas rochas extraindo dióxido de carbono da atmosfera e resfriando o planeta. Campos iriam se espalhar por continentes, criando ecossistemas inteiramente novos com pressões seletivas inteiramente novas. Os dinossauros provaram ser mestres do mundo mesozoico. A questão que nossa história alternativa deve responder é se eles poderiam ter dominado o mundo cenozoico também. Um mundo mais frio, mais seco, mais sazonal, mais variável do que qualquer coisa que eles haviam experimentado em sua longa história evolutiva. Um mundo que teria testado sua adaptabilidade de maneiras que o asteroide nunca fez, que teria exigido inovações que sua linhagem nunca antes fora obrigada a produzir. Eles tiveram 66 milhões de anos para descobrir. Vamos ver o que eles poderiam ter feito com eles. 10 milhões de anos se passaram desde que o asteroide errou. E se você pudesse de alguma forma viajar no tempo para este mundo, você poderia não notar nada diferente a princípio. Os continentes não se moveram muito. A deriva continental opera em escalas de tempo de centímetros por ano, e 10 milhões de anos não é suficiente para reorganizar a geografia de forma dramática. O clima ainda é quente, ainda úmido, ainda tropical mesmo em altas latitudes. As florestas ainda se estendem de polo a polo, densas e verdes e pingando umidade. Parece à primeira vista com o mundo cretáceo que deixamos para trás. Mas a evolução não fica parada. Mesmo quando o mundo parece inalterado, 10 milhões de anos é um enorme período de tempo, mais longo do que toda a existência do gênero Homo, mais longo do que o tempo que separa as primeiras ferramentas de pedra do smartphone no seu bolso. As espécies não permanecem estáticas em tais períodos. Elas derivam, elas se adaptam, elas se especializam, elas divergem. Os dinossauros de 10 milhões de anos pós-asteroide não seriam idênticos aos dinossauros do Cretáceo, mesmo que seu mundo permanecesse superficialmente o mesmo. A mudança mais significativa neste período não seriam os próprios dinossauros, mas as plantas das quais dependiam. As plantas com flores, as angiospermas, vinham se espalhando durante todo o Cretáceo, diversificando-se e competindo com as coníferas e samambaias mais antigas que dominaram as florestas mesozoicas. Sem a interrupção catastrófica do evento de extinção, este processo teria continuado inabalável. As angiospermas tinham vantagens que tornavam sua dominação eventual quase inevitável. Elas podiam se reproduzir mais rápido, evoluir mais rapidamente, formar relações mais íntimas com polinizadores e dispersores de sementes. Em 10 milhões de anos após nosso ponto de divergência, elas teriam conquistado a maioria das florestas do mundo, e muitas delas estariam dando frutos. Fruta é uma das grandes inovações da evolução, um suborno oferecido pelas plantas aos animais. Coma esta carne doce e nutritiva, e leve minhas sementes para outro lugar no seu intestino. Deposite-as com uma pilha de fertilizante. Dê a elas uma vantagem na vida. É uma estratégia que funciona de forma espetacular, e é por isso que evoluiu independentemente em tantas linhagens de plantas. Em nossa linha do tempo, a explosão de plantas frutíferas no início do Cenozoico ajudou a impulsionar a evolução dos mamíferos frugívoros, os primatas que eventualmente dariam origem a nós. Em nossa linha do tempo alternativa, a mesma oportunidade estaria disponível, mas os animais mais bem posicionados para explorá-la não teriam sido mamíferos, teriam sido dinossauros. Os terópodes maniraptores, a linhagem que inclui dromeosaurídeos, trodontídeos, oviraptores e os ancestrais dos pássaros modernos, já estavam mostrando adaptações que lhes serviriam bem em florestas ricas em frutas. Eles tinham mãos preenseis capazes de manipular objetos e agarrar galhos.
Muitos deles tinham olhos voltados para a frente que forneciam visão binocular, útil para julgar distâncias ao alcançar comida ou saltar entre árvores. Eles eram pequenos o suficiente para escalar, leves o suficiente para se aventurar em galhos que teriam se partido sob o peso de um dinossauro maior. E alguns deles, os oviraptores em particular, já haviam evoluído bicos sem dentes que poderiam ter sido bem adequados para processar frutas e sementes. Imagine um descendente dessa linhagem 10 milhões de anos em nossa linha do tempo alternativa. É pequeno, talvez do tamanho de um macaco búgio moderno, coberto por um casaco de penas coloridas que servem tanto para isolamento quanto para exibição. Suas mãos retêm os 3 dedos com garras de seus ancestrais terópodes, mas tornaram-se mais destras, mais capazes de manipulação fina. Seu bico evoluiu um ligeiro gancho na ponta, útil para rasgar frutas de casca dura. Ele vive na copa das florestas com flores, saltando de galho em galho, alimentando-se da generosidade que as angiospermas fornecem. Essa criatura é especulação, claro. Não podemos saber exatamente quais formas a evolução teria produzido em uma linha do tempo alternativa, mas é especulação baseada em tendências evolutivas reais, em adaptações que já estavam presentes em maniraptores do Cretáceo e em oportunidades ecológicas que genuinamente teriam existido. As florestas floridas teriam recompensado qualquer linhagem capaz de explorá-las, e os pequenos terópodes maniraptores estavam mais bem posicionados para fazê-lo do que qualquer mamífero do período. Mas nem todas as mudanças teriam sido no dossel. No chão da floresta, as grandes dinastias herbívoras do Cretáceo teriam continuado sua própria evolução, respondendo à mudança na composição das comunidades de plantas das quais dependiam. Os hadrossaurídeos, os dinossauros bico de pato, evoluíram o equipamento de processamento de plantas mais sofisticado de qualquer linhagem de dinossauros. Baterias dentárias contendo centenas de dentes interligados, constantemente sendo substituídos, capazes de triturar vegetação dura com uma eficiência que nenhum outro dinossauro poderia igualar. À medida que as plantas com flores se espalhavam com suas diferentes texturas e perfis nutricionais, os hadrossaurídeos teriam se adaptado ao lado delas. Algumas linhagens podem ter se tornado mais especializadas, focando em tipos particulares de plantas em habitats particulares. Outras podem ter se tornado mais generalizadas, capazes de prosperar em qualquer vegetação disponível. O ponto-chave é que eles não teriam ficado parados. A evolução nunca fica. Os ceratopsianos também teriam continuado sua irradiação. No final do Cretáceo, eles já haviam se diversificado em dezenas de espécies na América do Norte e na Ásia, variando em tamanho de cães a elefantes, exibindo uma variedade surpreendente de configurações de chifres e babados. Sem a extinção, essa diversidade teria continuado a se expandir. Talvez algumas linhagens tivessem se tornado maiores, preenchendo nichos que em nossa linha do tempo seriam eventualmente ocupados por elefantes e rinocerontes. Talvez outras tivessem se tornado menores, mais ágeis, adaptadas a diferentes habitats ou diferentes fontes de alimento. E os saurópodes, aqueles gigantes de pescoço longo que definiram o Jurássico, mas pareciam estar em declínio de diversidade no final do Cretáceo, teriam persistido também. Eles eram especialistas, alcançando fontes de alimento que nenhum outro herbívoro podia acessar. E enquanto existissem florestas altas, eles teriam tido um papel a desempenhar. Em nossa linha do tempo, a extinção os removeu antes que pudéssemos ver como poderiam ter se adaptado a um mundo em mudança. Em nossa linha do tempo alternativa, eles teriam tido a chance de provar seu poder de permanência. O mundo de 10 milhões de anos pós-asteroide teria sido reconhecível para um visitante do Cretáceo, mas teria sido sutilmente diferente de 1000 pequenas maneiras
Novas espécies onde antigas estiveram, novos comportamentos, novas relações ecológicas, novas formas preenchendo novos nichos. Os dinossauros não estavam mudando porque o mundo os forçava a mudar. O mundo ainda estava quente, ainda florestado, ainda fundamentalmente mesozoico em caráter. Eles estavam mudando porque é isso que a vida faz. Ela explora possibilidades. Ela preenche o espaço disponível. Ela se diversifica. Mas as reais mudanças estavam por vir. Cerca de 55 milhões de anos atrás, o planeta estava prestes a experimentar algo sem precedentes. Um aquecimento repentino e dramático que empurraria as temperaturas globais para níveis não vistos em dezenas de milhões de anos. O máximo térmico Paleoceno-Eoceno estava se aproximando e testaria os dinossauros de maneiras que eles nunca haviam sido testados antes. A questão era se eles estavam prontos. Por volta de 55 milhões de anos atrás, algo extraordinário aconteceu ao clima da Terra. Dentro de talvez 20 mil anos, um piscar de olhos no tempo geológico, as temperaturas globais dispararam de 5 a 8 graus Celsius. As regiões polares, já quentes para os padrões modernos, tornaram-se positivamente tropicais. Palmeiras cresceram no Alasca. Crocodilianos aqueciam-se nas margens do Oceano Ártico. Os oceanos profundos aqueceram vários graus, alterando fundamentalmente os padrões de circulação e ecossistemas marinhos ao redor do mundo. Cientistas chamam este evento de máximo térmico Paleoceno-Eoceno, ou PETM, e foi uma das mudanças climáticas mais dramáticas nos últimos 100 milhões de anos da história da Terra. A causa foi quase certamente uma liberação maciça de carbono na atmosfera, talvez de atividade vulcânica associada à abertura do Atlântico Norte. Talvez da desestabilização de hidratos de metano no fundo do oceano, talvez de alguma combinação de ambos. O resultado foi um efeito estufa mais intenso do que qualquer coisa que os dinossauros haviam experimentado desde o Triássico. Foi um teste, e em nossa linha do tempo, remodelou drasticamente a evolução dos mamíferos. Muitas espécies foram extintas. Outras encolheram em tamanho porque corpos menores são mais fáceis de esfriar. Novas linhagens apareceram, adaptadas às condições de estufa. Os primatas, que eventualmente dariam origem aos macacos, apareceram pela primeira vez no registro fóssil, bem nessa época, como se a crise térmica tivesse aberto novas portas ecológicas mesmo enquanto fechava outras. Em nossa linha do tempo alternativa, a mesma crise teria ocorrido. O PETM foi impulsionado por processos geológicos que não tinham nada a ver com o impacto do asteroide, mas teriam sido dinossauros, não mamíferos, enfrentando o desafio. E aqui está o aspecto interessante. Os dinossauros podem estar melhor equipados para lidar com o calor extremo do que os mamíferos. Pense no problema a partir de uma perspectiva fisiológica. Os mamíferos são endotérmicos. Eles geram seu próprio calor corporal internamente e trabalham duro para manter uma temperatura interna constante, geralmente em torno de 37 graus Celsius. Isso é metabolicamente custoso e requer mecanismos de resfriamento sofisticados. Sudorese, ofegação, busca de sombra, restrição da atividade às partes mais frescas do dia. Quando as temperaturas ambientes se aproximam ou excedem a temperatura corporal, esses mecanismos se tornam menos eficazes. Um mamífero no calor extremo está trabalhando contra a termodinâmica, tentando despejar calor em um ambiente que não quer aceitá-lo. Dinossauros grandes operavam de forma diferente. Eles provavelmente eram gigantotérmicos. Sua enorme massa significava que a temperatura do corpo permanecia relativamente estável, independentemente das condições externas, como um grande tanque de água que leva horas para aquecer ou esfriar. Eles não precisavam gerar tanto calor metabólico quanto os mamíferos, porque podiam absorver calor do ambiente durante o dia e retê-lo durante a noite.
e porque não mantinham as altas temperaturas constantes que os mamíferos requerem, eles não eram tão vulneráveis ao superaquecimento quando o mundo ficava quente. Os dinossauros menores tinham suas próprias vantagens. Muitos deles eram emplumados, e as penas são isolantes notavelmente versáteis. Elas podem ser afofadas para prender o ar quente em condições de frio, ou alisadas e espalhadas para permitir a dissipação de calor em condições quentes. A mesma estrutura que mais tarde ajudaria os dinossauros a sobreviver aos invernos polares, poderia tê-los ajudado a sobreviver aos verões equatoriais durante o PETM. As regiões tropicais durante a estufa do Eoceno podem ter se tornado desafiadoras até mesmo para os dinossauros. Talvez forçando migrações em direção aos polos, talvez criando zonas mortas equatoriais onde as temperaturas simplesmente excediam o que qualquer grande animal terrestre poderia tolerar. Mas os próprios polos teriam se tornado o paraíso. Quentes, úmidos, cobertos por florestas exuberantes, estendendo-se quase até os círculos ártico e antártico. Habitat perfeito para dinossauros de todos os tamanhos, expandindo-se em regiões que antes eram marginais. Mas a Terra não era a única arena onde a evolução estava acontecendo nos oceanos. Nossa linha do tempo alternativa teria apresentado algo que nossa história atual carece totalmente: a evolução contínua dos grandes répteis marinhos do Mesozoico. Em nossa linha do tempo, mosassauros e plesiosauros foram extintos no limite KPG, vítimas da mesma catástrofe que matou os dinossauros terrestres. Os nichos que deixaram vazios seriam eventualmente preenchidos por baleias que evoluíram de mamíferos terrestres ao longo do Eoceno, uma das grandes transformações da evolução. Mas em nossa linha do tempo alternativa, os répteis marinhos nunca foram extintos. Eles já estariam lá ocupando esses nichos quando o PTM remodelou os oceanos. Os mosassauros do final do Cretáceo estavam no auge. Enormes lagartos marinhos, alguns chegando a 15 metros de comprimento, com mandíbulas poderosas e membros em forma de remo. Eles eram os superpredadores dos mares rasos, preenchendo papéis semelhantes aos grandes tubarões brancos modernos e orcas. Sem a extinção, eles teriam continuado a evoluir. Algumas linhagens poderiam ter se tornado mais hidrodinâmicas, mais rápidas, mais bem adaptadas para caçar peixes e lulas no oceano aberto. Outras poderiam ter crescido ainda mais, explorando a abundante vida marinha da estufa do Eoceno. E os plesiosauros, aqueles estranhos répteis marinhos de pescoço comprido que persistiram por mais de 135 milhões de anos antes do asteroide acabar com eles, teriam continuado sua própria estranha jornada evolutiva. Seu plano corporal, com 4 grandes nadadeiras e um pescoço que podia ser mais longo que o corpo inteiro de muitos outros animais, parece quase absurdamente impraticável aos olhos modernos. No entanto, funcionou bem o suficiente para sustentá-los durante o Jurássico e o Cretáceo. Talvez nos oceanos em aquecimento do Eoceno, algumas linhagens de plesiosauros teriam se tornado caçadores mais eficientes, seus longos pescoços evoluindo como armas de emboscada, atacando cardumes de peixes de ângulos inesperados. Talvez outros tivessem se tornado filtradores, filtrando o plâncton das águas em aquecimento da maneira que as baleias barbatanas fazem hoje. O fato é que os oceanos de nossa linha do tempo alternativa teriam parecido fundamentalmente diferentes dos oceanos de nossa história real. Em vez de baleias, golfinhos e focas, todos descendentes de mamíferos terrestres que retornaram ao mar, teríamos visto a contínua diversificação de linhagens que já eram marinhas por centenas de milhões de anos. Os nichos ecológicos teriam sido semelhantes, mas os animais os preenchendo teriam sido irreconhecivelmente diferentes. Nas costas, onde a terra encontrava o mar, outro grupo estaria prosperando: os pterossauros. Em nossa linha do tempo, eles foram extintos junto com os dinossauros, deixando os céus para os pássaros.
Mas em nossa história alternativa, eles teriam persistido. E os mares quentes e produtivos do Eoceno teriam sido o habitat ideal para eles. Imagine um pterossauro do tamanho de um pequeno avião voando sobre águas tropicais, pescando peixes da superfície com um bico do comprimento de um braço humano. Imagine colônias de pterossauros menores nidificando nos penhascos do mar, preenchendo os papéis ecológicos que as aves marinhas ocupam em nosso mundo. Imagine os céus do Eoceno compartilhados entre os pterossauros e os pássaros, ambas linhagens de dinossauros tecnicamente, mas tão diferentes em forma e história que competiriam por alguns nichos enquanto dividiam outros. A estufa do Eoceno durou milhões de anos, tempo suficiente para a evolução produzir inúmeras adaptações às suas condições. Por volta de 50 milhões de anos atrás, em nossa linha do tempo alternativa, os dinossauros teriam alcançado uma espécie de equilíbrio com esse mundo quente, diversificados por todos os continentes, dominantes em quase todos os nichos terrestres e aéreos, compartilhando os oceanos com seus primos répteis marinhos. Poderia parecer a um observador naquele momento que era simplesmente assim que o mundo funcionava. Que os dinossauros eram uma característica tão permanente da Terra quanto as montanhas e os mares. Mas o clima não permanece constante para sempre. Mesmo enquanto os dinossauros floresciam em seu Éden de estufa, os processos que o terminariam já estavam em andamento. A Índia estava colidindo com a Ásia, elevando os Himalaias, e o intemperismo daquelas novas montanhas começaria a extrair o dióxido de carbono da atmosfera. A Antártica estava vagando em direção ao Polo Sul, e logo uma nova corrente oceânica a isolaria do calor dos trópicos. O longo resfriamento estava prestes a começar e transformaria a Terra mais profundamente do que qualquer asteroide poderia. O calor não podia durar para sempre. Cerca de 34 milhões de anos atrás, a Terra iniciou um longo e lento declínio em direção a condições mais frias que culminariam nas eras glaciais do Pleistoceno. O gatilho imediato foi a Antártica. Por milhões de anos, o continente meridional havia estado conectado à América do Sul por uma estreita ponte de terra, e as correntes oceânicas quentes dos trópicos conseguiam alcançar suas costas, mantendo-o relativamente ameno, apesar de sua posição polar. Mas à medida que os continentes se separaram, uma nova corrente oceânica se formou, a corrente circumpolar antártica, que isolou a Antártica do calor do resto do mundo. Placas de gelo começaram a se formar no continente pela primeira vez em centenas de milhões de anos. O termostato planetário havia sido baixado e nunca mais se recuperaria totalmente. Os efeitos se espalharam dos polos. As temperaturas globais caíram vários graus. Os níveis do mar baixaram enquanto a água ficava trancada no gelo da Antártica. Os padrões de chuva mudaram à medida que os gradientes de temperatura entre o Equador e os polos se acentuavam. E as florestas, aquelas infindáveis florestas de polo a polo que haviam caracterizado a era dos dinossauros, começaram a recuar. Isso era algo novo. Por 150 milhões de anos, desde antes do primeiro dinossauro caminhar na Terra, o planeta fora um mundo estufa, quente e úmido, coberto por vegetação do Ártico ao Antártico. Os dinossauros evoluíram neste mundo, se diversificaram neste mundo, conquistaram todos os continentes neste mundo. Eles nunca haviam enfrentado um planeta onde os mantos de gelo cobrissem porções significativas da Terra, onde os invernos podiam ser genuinamente rigorosos, onde as florestas dariam lugar a algo inteiramente diferente. O resfriamento do Oligoceno foi um teste diferente de qualquer um que eles tivessem experimentado antes. Mas aqui é onde precisamos desafiar uma suposição comum. Tendemos a pensar nos dinossauros como animais tropicais, criaturas de climas quentes que não poderiam sobreviver em condições frias. Afinal, eles são frequentemente retratados em selvas fumegantes,
seus corpos massivos absorvendo o calor de um sol pré-histórico. E a comparação com répteis modernos parece reforçar essa impressão. Cobras e lagartos não se dão bem em climas frios, e é por isso que você não os encontra na Antártica. O problema com essa suposição é que quase certamente está errada. Agora sabemos que dinossauros viveram em regiões polares durante o Mesozoico. Sítios de fósseis no Alasca e na Antártica renderam ossos de dinossauros em latitudes que teriam experimentado meses de escuridão no inverno, temperaturas que caíam regularmente abaixo de zero. Estes não eram visitantes ocasionais ou andarilhos perdidos. Eles eram populações estabelecidas, reproduzindo-se e criando seus filhotes em condições que consideraríamos rigorosas por qualquer padrão. A famosa formação Prince Creek, no norte do Alasca, preserva um diversificado ecossistema de dinossauros de cerca de 70 milhões de anos atrás, incluindo hadrossauros, ceratopsianos e tiranossauros, todos vivendo o ano todo acima do Círculo Polar Ártico. Como eles fizeram isso? A resposta estava literalmente cobrindo seus corpos. Penas. Sabemos há décadas que muitos dinossauros tinham penas. Não apenas os pequenos terópodes semelhantes a pássaros, mas uma gama surpreendentemente diversa de espécies. Penas foram encontradas em tiranossauros, em ornitísquios, em dinossauros grandes e pequenos de linhagens em toda a árvore genealógica. A função original das penas não era voar, era o isolamento. Elas evoluíram para manter os dinossauros aquecidos, para prender o calor do corpo contra a pele, para permitir que esses animais permanecessem ativos em condições que enviariam um réptil nu ao torpor. Em nossa linha do tempo alternativa, essa adaptação teria se mostrado crucial à medida que o mundo esfriava. Os terópodes emplumados, já equipados com o isolamento mais versátil da natureza, teriam sido capazes de se expandir para habitats mais frios à medida que o gelo avançava. Imagine um bando de terópodes de tamanho médio, seus corpos cobertos por espessa plumagem que se agita no vento gelado, caçando por uma paisagem nevada que seria impensável no Mesozoico. Essas criaturas teriam parecido incrivelmente semelhantes a pássaros porque eram essencialmente pássaros que nunca desistiram de caçar no chão. Os grandes dinossauros enfrentavam um desafio diferente. Um saurópode de 15 metros não podia confiar nas penas para isolamento da mesma forma que um terópode de 2 metros. A relação entre a área de superfície e o volume não joga a favor deles. Mas a gigantotermia corta para os dois lados. A mesma inércia térmica que ajudou os grandes dinossauros a sobreviver ao calor do Eoceno os teria ajudado a sobreviver ao frio moderado. Seus corpos enormes mudariam de temperatura tão lentamente que breves ondas de frio não os afetariam muito. Eles poderiam ter migrado sazonalmente seguindo o calor e a comida da mesma maneira que muitos grandes mamíferos fazem hoje. Ou poderiam simplesmente ter ficado restritos às regiões equatoriais, cedendo as latitudes mais altas aos seus parentes menores e mais adaptáveis. Os ornitísquios, os ceratopsianos, hadrossauros e anquilossauros apresentam uma questão interessante. Não temos evidências diretas de que eles tivessem penas, embora alguns espécimes sugiram que tinham tegumentos filamentosos que podem ter servido a um propósito semelhante. Em nossa linha do tempo alternativa, a pressão seletiva do resfriamento dos climas poderia ter impulsionado a evolução de coberturas corporais mais espessas e isolantes nessas linhagens. Imagine um ceratopsiano do Oligoceno. Seu corpo coberto por um denso casaco de protopenas. Seu imenso babado talvez reduzido das elaboradas exibições de seus ancestrais do Cretáceo para algo mais prático, mais aerodinâmico contra o frio. Ele se pareceria com algo como um rinoceronte lanoso, mas com a silhueta inconfundível de um dinossauro com chifres. Mas a mudança mais profunda não foi nos dinossauros em si.
foi no mundo em que eles habitavam. Conforme o clima esfriava e secava, as florestas sem fim começavam a se dividir. As árvores requerem certas temperaturas mínimas e quantidades de chuva para prosperar. E à medida que essas condições recuavam para o Equador, as florestas recuavam com elas. Em seu lugar, algo novo estava aparecendo. Paisagens abertas, bosques com vãos entre as árvores, prados e clareiras onde a luz do sol alcançava o chão. Estas ainda não eram as grandes pradarias que mais tarde transformariam o planeta, mas eram o começo de algo. A era das florestas estava chegando ao fim e a era dos espaços abertos estava começando a amanhecer. Para dinossauros que passaram 150 milhões de anos em florestas, esta foi uma profunda mudança ambiental. As regras de sobrevivência estavam mudando. Em uma floresta você pode se esconder. Você pode emboscar presas ou evitar predadores ficando fora de vista. O tamanho importa menos que a furtividade. E a velocidade importa menos que a manobrabilidade. Mas em uma paisagem aberta não há onde se esconder. Você sobrevive sendo rápido o suficiente para escapar, ou grande o suficiente para lutar, ou vigilante o suficiente para detectar o perigo antes que seja tarde demais. Viver em manada torna-se uma vantagem porque muitos olhos são melhores que 2. Correr longas distâncias torna-se mais valioso que tiros curtos. Estas são exatamente as pressões que remodelariam a evolução dos mamíferos em nossa linha do tempo, produzindo os cavalos e antílopes, os lobos e grandes felinos que vieram a dominar os ecossistemas abertos. Em nossa linha do tempo alternativa, as mesmas pressões teriam agido sobre os dinossauros. Os resultados poderiam ter sido surpreendentemente semelhantes. Não porque os dinossauros tivessem evoluído para mamíferos, mas porque os mesmos problemas ecológicos tendem a produzir soluções semelhantes. Um herbívoro corredor veloz é um herbívoro corredor veloz, seja ele um cavalo ou um ornitomimídeo. Um predador que caça em bando é um predador que caça em bando, seja ele um lobo ou um terópode derivado. O Oligoceno foi uma transição, uma ponte entre as florestas quentes do Eoceno e as pradarias que estavam chegando. Os dinossauros que emergiram dele teriam sido diferentes de seus ancestrais cretáceos, mais bem adaptados ao frio, mais bem adaptados aos espaços abertos, começando a desenvolver as especializações que o novo mundo exigiria. Eles sobreviveram ao seu primeiro grande teste, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Cerca de 23 milhões de anos atrás, uma humilde família de plantas começaria uma conquista que remodelaria todos os continentes, exceto a Antártica. A grama estava prestes a mudar tudo. A grama não parece um organismo revolucionário. É humilde, rasteira, facilmente negligenciada. Você anda nela, corta-a, esquece que ela existe. Mas começando cerca de 23 milhões de anos atrás, no início do Mioceno, a grama começou uma conquista que transformaria a face da Terra de forma mais completa que qualquer impacto de asteroide. Quando terminou, a grama cobriria cerca de 40% da superfície terrestre do planeta e criaria ecossistemas inteiramente novos que nunca haviam existido nos primeiros 400 milhões de anos de vida na Terra. Para entender por que a grama foi tão revolucionária, você precisa entender o que a torna diferente das outras plantas. A maioria das plantas cresce de suas pontas. Danifique o topo de uma árvore e você removeu seu ponto de crescimento, atrofiou seu desenvolvimento, talvez a matou inteiramente. Mas a grama cresce de sua base. Você pode cortá-la, queimá-la, pastar até o toco, e ela simplesmente volta a crescer por baixo. Isso torna a grama quase impossível de matar por pastoreio ou fogo. É o equivalente vegetal de uma hidra. Remova sua cabeça e ela volta a crescer.
A grama também produz fitólitos de sílica, partículas microscópicas de vidro embutidas em seus tecidos. Estes tornam a grama dura, abrasiva, difícil de digerir. Qualquer animal que tente comer grama está essencialmente mastigando lixa, desgastando os dentes a cada mordida. Em nossa linha do tempo, isso impulsionou a evolução dos dentes ipsodontes, os dentes de coroa alta e crescimento contínuo que caracterizam cavalos, gado e outros mamíferos pastadores. Animais que não podiam evoluir soluções para os problemas da grama simplesmente não podiam explorar os novos ecossistemas de pastagem. Eles ficaram de fora de uma das grandes oportunidades ecológicas do planeta. A disseminação das pastagens foi impulsionada pelo mesmo resfriamento e secagem que começaram no Oligoceno. Conforme a chuva diminuiu no interior dos continentes, as florestas recuaram para áreas mais úmidas perto das costas e rios. Os espaços abertos entre elas se encheram de grama, não porque a grama preferisse aquelas condições, mas porque a grama podia tolerá-las quando as árvores não podiam. Campos são, em certo sentido, os equivalentes vegetativos de sobreviventes durões, colonizando as terras marginais que nada mais pode manter. Em nossa linha do tempo, as pastagens do Mioceno desencadearam uma das grandes irradiações adaptativas na história dos mamíferos. Cavalos evoluíram de pequenos habitantes das florestas para os grandes pastadores de corrida rápida que conhecemos hoje. Ruminantes, gado, veados, antílopes se diversificaram de forma explosiva, seus estômagos complexos de múltiplas câmaras permitindo-lhes extrair nutrientes do material vegetal resistente que outros mamíferos não podiam digerir. Os predadores evoluíram para igualar. Os ancestrais dos lobos e grandes felinos tornaram-se mais rápidos, mais sociais, mais bem adaptados para caçar em terreno aberto. A moderna savana africana, com suas manadas de gnus e zebras, seus bandos de leões e cães selvagens, é o ponto culminante de 20 milhões de anos de evolução em ecossistemas de pastagem. Em nossa linha do tempo alternativa, as pastagens teriam se espalhado assim como fizeram em nossa história. Os padrões climáticos que as criaram não tinham nada a ver com quais animais estavam presentes. A diferença é que teriam sido dinossauros, e não mamíferos, enfrentando o desafio de se adaptar a este novo mundo. E as pressões teriam sido idênticas. Coma grama ou passe fome, corra rápido ou morra, veja os predadores se aproximando ou se torne presa. As soluções impulsionadas pela lógica implacável da seleção natural provavelmente teriam sido notavelmente similares. Considere os ceratopsianos, os dinossauros com chifres que dominaram os nichos herbívoros do Cretáceo tardio da América do Norte. Nas florestas, eles pastavam em arbustos, usando seus bicos semelhantes aos de papagaios para cortar vegetação e seus dentes cortantes para processá-la. Mas esses dentes não foram projetados para a grama. Eles teriam se desgastado rapidamente contra os tecidos carregados de silício, deixando os animais incapazes de se alimentar eficientemente. Os ceratopsianos que sobreviveram em um mundo dominado pela grama teriam sido aqueles que evoluíram soluções para esse problema. Uma possibilidade é a evolução de dentes de crescimento contínuo, semelhantes aos dos roedores e cavalos. As vias de desenvolvimento para o crescimento contínuo dos dentes existem nos dinossauros. Vemos indícios disso nas baterias dentárias de hadrossauros, onde os dentes estavam sendo constantemente substituídos por baixo. Uma linhagem ceratopsiana que evoluísse dentes verdadeiramente ipsodontes teria sido capaz de pastar indefinidamente, desgastando seus dentes contra a grama e simplesmente crescendo mais para substituí-los. Imagine um descendente do Tricerátopo, 20 milhões de anos evoluído de seu ancestral Cretáceo. Ele ainda é reconhecível como um ceratopsiano. O plano corporal básico funciona bem demais para ser abandonado, mas as proporções mudaram.
A cabeça é mais longa, mais próxima do solo, adaptada para pastar a grama em vez de arbustos. O bico é mais largo, mais quadrado, projetado para cortar grama em amplas faixas como um cortador de grama vivo. O babado encolheu, não sendo mais necessário para exibição ou termorregulação. Da mesma forma, a energia, em vez disso, é investida nos imensos músculos da mandíbula necessários para processar vegetação dura. Ele se move em manadas de centenas pelas pradarias do Mioceno, um rio de carne e chifres fluindo pela paisagem como gnus pelo Serengeti. Mas pastar traz seus próprios perigos. Em uma floresta, você pode se esconder dos predadores. Em uma planície aberta, você é visível a quilômetros de distância. As únicas defesas são vigilância, números e velocidade. O comportamento de manada dos ceratopsianos do Mioceno não teria sido opcional. Teria sido essencial para a sobrevivência. Um pastador solitário em uma planície aberta é um pastador morto. Uma manada de 1000 com centenas de olhos escaneando o horizonte tem uma chance. Os ornitomimossauros, os dinossauros avestruzes do Cretáceo, já estavam pré-adaptados para a vida na pradaria de algumas maneiras. Eles eram corredores rápidos, com pernas longas e constituição leve. Provavelmente eram onívoros, capazes de explorar uma variedade de fontes de alimento. Em um mundo de planícies abertas, eles poderiam ter se tornado os equivalentes ecológicos de antílopes e gazelas, rápidos, alertas, vivendo em manadas, dependendo da velocidade para escapar de predadores. Imagine um ornitomimídeo do Mioceno. Suas pernas ainda mais longas que seus ancestrais. Seu corpo alongado para a corrida sustentada em terreno plano. Seu pescoço é longo o suficiente para ver por cima da grama e detectar o perigo se aproximando de qualquer direção. Ele se alimenta de uma mistura de sementes de grama, insetos e pequenos animais. Uma dieta oportunista que lhe permite prosperar em ambientes muito rigorosos para especialistas. Quando ameaçado, ele pode atingir velocidades de 60 km por hora, rápido o suficiente para ultrapassar qualquer predador que dependa de perseguição pura. Ele vive em grupos de dezenas, e quando um indivíduo detecta o perigo e dispara, os outros o seguem instantaneamente, uma onda de pânico se espalhando pelo rebanho mais rápido do que qualquer predador pode reagir. Os hadrossauros apresentam um caso interessante. Suas sofisticadas baterias dentárias, aquelas fileiras de centenas de dentes entrelaçados, já eram o maquinário de processamento de plantas mais eficiente que qualquer dinossauro já havia evoluído. De certa forma, eles estavam pré-adaptados para pastar, capazes de lidar com vegetação dura que teria derrotado outros herbívoros. Talvez em nossa linha do tempo alternativa, os hadrossauros tivessem se tornado os pastadores dominantes, suas adaptações existentes dando-lhes uma vantagem na competição pela grama. Mas há outra possibilidade, uma que parece mais provável dadas as regras da competição evolutiva. Talvez nenhuma linhagem única tivesse dominado. Talvez as pastagens do Mioceno tivessem sido divididas entre vários grupos de dinossauros, cada um se especializando em nichos ligeiramente diferentes, assim como a savana africana hoje é compartilhada entre gnus, zebras, búfalos, gazelas e uma dúzia de outras espécies, cada uma explorando a pastagem à sua própria maneira. O teatro ecológico havia sido reconstruído. O palco da floresta que hospedou o drama do Mesozoico estava sendo desmontado, substituído por uma planície sem fim de grama ondulante sob um céu aberto. Novos papéis estavam disponíveis para quaisquer atores dispostos a aprender novas falas. Os dinossauros passaram 150 milhões de anos dominando a vida na floresta. Agora eles tinham talvez 20 milhões de anos para dominar algo totalmente diferente. A questão era: o que estaria caçando-os?
porque em um mundo de rebanhos de corrida rápida, os predadores teriam que mudar também. O Tiranossauro Rex era o predador alfa do final do Cretáceo. 12 metros de músculo e osso, 6 toneladas de poder de matar, uma força de mordida que podia esmagar um carro. Ele foi construído para uma coisa: derrubar presas grandes através de força avassaladora. Nas florestas do Mesozoico, onde a emboscada era possível e a presa não podia vê-lo chegando até que fosse tarde demais, essa estratégia funcionava magnificamente. O T-Rex sentou no topo de sua cadeia alimentar por milhões de anos. Incontestável, aparentemente perfeito. Mas a perfeição é sempre relativa ao ambiente. Mude o ambiente e a perfeição torna-se obsolescência. As planícies abertas do Mioceno teriam sido território hostil para um tiranossauro clássico. Em uma floresta, um predador de 6 toneladas pode se esconder atrás de árvores. Pode se aproximar da distância de ataque antes mesmo que a presa saiba que ele está lá. Em uma planície aberta, não há como esconder um predador que fica a 4 metros de altura no quadril. Animais presas podem vê-lo chegando a quilômetros de distância. Na hora que você chegar perto o suficiente para atacar, eles já estão correndo e você, com seu corpo enorme e pernas relativamente curtas, não consegue alcançá-los. Isso não significa que a linhagem dos tiranossauros teria sido extinta. A evolução não desiste de planos corporais bem-sucedidos tão facilmente. Mas isso significa que eles teriam que mudar. E a direção dessa mudança é previsível, porque vimos isso acontecer antes, com predadores mamíferos enfrentando as mesmas pressões. Os tiranossauros das pastagens do Mioceno teriam se tornado mais magros. A seleção natural teria favorecido indivíduos que fossem mais rápidos, mais leves, corredores mais eficientes. Ao longo de milhões de anos, o plano corporal atarracado do T-Rex teria se esticado e afinado, pernas mais longas em relação à massa corporal, uma postura mais horizontal para melhor equilíbrio na velocidade, talvez uma cabeça menor para reduzir o peso carregado na frente do corpo. O resultado poderia ter parecido algo como uma versão ampliada dos tiranossauros anteriores, como Dilong ou Guanlong, que eram de constituição muito mais leve do que seus descendentes posteriores. Mas mesmo um tiranossauro emagrecido teria enfrentado um problema fundamental. Os maiores animais de presa teriam sido animais de rebanho, e caçar animais de rebanho sozinho é perigoso e ineficiente. Um lobo solitário não pode derrubar um bisão saudável. Um leão solitário não pode abater um búfalo adulto. A presa é muito grande, muito perigosa, muito cercada por companheiros que podem revidar. A solução, descoberta independentemente por lobos e leões e cães selvagens africanos, é a caça cooperativa. Trabalhando juntos em grupos para isolar, exaurir e subjugar presas que nenhum indivíduo conseguiria abater. Aqui encontramos uma questão interessante sobre o comportamento dos dinossauros. Não sabemos com certeza se grandes terópodes caçavam em matilhas. Há algumas evidências pegadas que parecem mostrar vários indivíduos se movendo juntos. Camas de ossos que contêm muitos predadores ao longo de suas presas aparentes, mas é ambíguo. Alguns paleontólogos acham que os tiranossauros eram caçadores sociais. Outros pensam que eram solitários, talvez apenas se reunindo para procurar lixo ou cruzar. Na ausência de certeza, temos que raciocinar a partir de princípios ecológicos. E princípios ecológicos sugerem que os tiranossauros das pastagens teriam quase certamente se tornado caçadores em bando. Não porque há algo mágico em pastagens, mas porque a presa que estariam caçando, dinossauros de rebanho grandes e perigosos, teriam sido quase impossíveis de se pegar de outra maneira. A pressão seletiva teria sido intensa. Indivíduos que podiam cooperar teriam comido. Indivíduos que não podiam passariam fome. Em milhões de anos,
Isso é pressão suficiente para remodelar o comportamento, para construir cérebros capazes de coordenação e comunicação, para criar estruturas sociais que não existiam antes. Imagine uma matilha de tiranossauros do Mioceno, talvez 6 ou 8 indivíduos, movendo-se pelas pastagens na luz do início da manhã. Eles são menores que seus ancestrais do Cretáceo, talvez 7 metros de comprimento em vez de 12, 3 toneladas em vez de 6, mas são mais rápidos, mais ágeis, trabalhando juntos com uma coordenação que o T-Rex nunca precisou. Eles avistaram um rebanho de ceratopsianos pastando à distância e agora estão se espalhando, alguns circulando amplamente para cortar rotas de fuga, enquanto outros se aproximam mais diretamente para conduzir o rebanho em direção à emboscada. Quando atacam, não é o ataque avassalador de um único predador gigante, mas um ataque coordenado de vários ângulos, cada indivíduo conhecendo seu papel, trabalhando juntos para derrubar a presa que nenhum deles poderia matar sozinho. Mas os tiranossauros não eram a única linhagem de terópodes se adaptando às pastagens. Os predadores menores, os dromeossaurídeos, os trodontídeos, os outros terópodes maniraptores, estariam evoluindo junto com eles, preenchendo diferentes nichos no novo ecossistema. De certa forma, esses predadores menores estavam mais bem pré-adaptados à caça nas pastagens do que os tiranossauros. Eles já eram corredores velozes. Muitos deles já parecem ter sido sociais, caçando em grupos, com base nas evidências fósseis que temos. Eles tinham mãos que podiam agarrar e manipular objetos, olhos voltados para frente que forneciam excelente percepção de profundidade e cérebros relativamente grandes para o tamanho de seus corpos. As pastagens teriam recompensado todos esses traços. Os dromeossaurídeos, os dinossauros raptores popularizados por Jurassic Park, teriam sido particularmente adequados à caça em matilha nas planícies abertas. Eles já eram predadores de perseguição feitos para velocidade e agilidade. Suas famosas garras em forma de foice provavelmente eram usadas para agarrar presas enquanto as mandíbulas davam mordidas fatais, uma técnica que funciona melhor quando vários indivíduos podem atacar simultaneamente. Em nossa linha do tempo alternativa, as linhagens de dromeossaurídeos poderiam ter se diversificado para preencher papéis semelhantes aos dos cães selvagens e lobos modernos, caçadores em matilha que atropelam as presas por meio da persistência e não de emboscada. Imagine um bando de dromeossaurídeos do Mioceno, de 2 metros de comprimento, cobertos por penas estriadas que quebram seus contornos contra a grama. Eles caçam em grupos de 20 ou mais, comunicando-se através de chamados e linguagem corporal, coordenando seus movimentos através de quilômetros de terreno aberto. A estratégia deles é simples, mas eficaz. Identificar um alvo, persegui-lo até que ele se canse, revezar-se para manter a pressão enquanto os outros descansam. É a mesma estratégia usada por cães selvagens africanos hoje, e é devastadoramente eficaz contra presas que dependem da velocidade para sobreviver. Nenhum animal pode correr em velocidade máxima para sempre. Por fim, a exaustão vence. Os trodontídeos representam talvez a possibilidade mais intrigante. Estes eram os intelectuais do mundo dos dinossauros. Terópodes pequenos e de construção leve, com a maior proporção tamanho do cérebro/corpo de qualquer dinossauro conhecido. Eles teriam sido predadores formidáveis em pastagens por mérito próprio, provavelmente caçando presas menores que os grandes predadores ignoravam, talvez desenvolvendo estruturas sociais mais sofisticadas que qualquer um de seus parentes. As pastagens do Mioceno em nossa linha do tempo alternativa teriam sido um campo de extermínio patrulhado por predadores em todas as escalas. No topo, matilhas de tiranossauros esbeltos, ainda os maiores predadores terrestres na Terra, mas fundamentalmente transformados por 50 milhões de anos de adaptação a novas condições. No meio,
matilhas de dromeossaurídeos abatendo presas pela pura resistência. Embaixo, trodontídeos e outros pequenos terópodes caçando de tudo, desde mamíferos do tamanho de roedores a insetos a uns aos outros. A era do gigante solitário estava acabando. O tiranossauro solitário, matando através de um poder individual esmagador, estava dando lugar a algo novo. Predadores que tiveram sucesso através de cooperação, coordenação, talvez até os primórdios de algo que poderíamos chamar de estratégia. Em um mundo de planícies abertas e rebanhos vigilantes, o cérebro estava se tornando tão importante quanto os músculos. E isso levanta uma questão que os paleontólogos vêm debatendo há décadas. Com tempo suficiente, digamos mais 50 milhões de anos, os dinossauros poderiam ter evoluído uma verdadeira inteligência? Eles poderiam ter desenvolvido mentes capazes de entender o mundo, de planejar para o futuro, de fazer perguntas sobre a própria existência? A resposta é mais complicada do que você pode imaginar. Em 1982, um paleontólogo canadense chamado Dale Russell publicou um experimento mental que se tornaria uma das peças mais famosas e mais controversas da paleontologia especulativa já escrita. Russell estava estudando o Trodon, um pequeno terópode do final do Cretáceo conhecido por ter um cérebro excepcionalmente grande em relação ao seu tamanho corporal. Observando a tendência de aumento do tamanho do cérebro nessa linhagem, Russell fez uma pergunta simples. E se os dinossauros não tivessem sido extintos? O que os descendentes de Trodon poderiam ter se tornado após mais 66 milhões de anos de evolução? Sua resposta foi o dinossauroide, uma criatura hipotética que ficava de pé sobre duas pernas, tinha mãos manipuladoras com polegares opositores e possuía uma caixa craniana arredondada, grande e capaz de abrigar a inteligência de nível humano. Russell até encomendou uma escultura de seu dinossauroide e o resultado foi surpreendentemente humanoide. 2 olhos voltados para a frente, uma postura vertical, um plano corporal que parecia mais um alienígena cinza do que um dinossauro. A implicação era clara. Com tempo suficiente, os dinossauros poderiam ter evoluído inteligência comparável à nossa. Nós poderíamos ter tido competição. A hipótese do dinossauroide capturou a imaginação do público, mas foi criticada quase imediatamente por outros cientistas, e as críticas só se intensificaram nas décadas seguintes. O problema não é a ideia de que dinossauros possam ter se tornado mais inteligentes. Essa é uma especulação razoável sustentada pela evidência que temos. O problema é a presunção de que a inteligência inevitavelmente leva a um plano corporal humanoide. O raciocínio de Russell foi algo como isso. A inteligência exige um cérebro grande. Um cérebro grande requer uma postura ereta para equilibrá-lo na coluna. Uma postura ereta exige que os membros anteriores sejam liberados da locomoção. Membros anteriores livres evoluem naturalmente para mãos manipuladoras. Portanto, qualquer criatura inteligente acabará parecendo mais ou menos com um humano. É um argumento sedutor, mas é quase certamente errado. Considere os animais não humanos mais inteligentes vivos hoje. Corvos e papagaios demonstraram habilidades cognitivas que rivalizam com grandes primatas. Eles usam ferramentas, resolvem problemas complexos, reconhecem a si mesmos em espelhos e parecem entender conceitos como causa e efeito. No entanto, não se parecem com humanos. São aves com asas, bicos e corpos formados por 150 milhões de anos de evolução aviária. A inteligência deles evoluiu dentro das restrições de um plano corporal muito não humanoide. E essas restrições não os impediram de se tornarem incrivelmente espertos. Ou considere os polvos, que podem resolver quebra-cabeças, usar ferramentas e parecem possuir algo como personalidades individuais. Um polvo é a coisa mais distante de um plano corporal humanoide que você pode ter.
8 braços, nenhum esqueleto, um sistema nervoso distribuído com neurônios em cada tentáculo. No entanto, eles estão entre os invertebrados mais inteligentes da Terra. Talvez entre os animais mais inteligentes. Ponto. A lição é que a inteligência não é um destino que a evolução está tentando alcançar. É uma ferramenta como garras, ou asas ou veneno que evolui quando as pressões seletivas a favorecem. E ela pode evoluir em corpos de quase todas as formas, porque a inteligência é basicamente sobre processar informação, não sobre ter mãos ou postura ereta. Então, como dinossauros inteligentes teriam realmente se parecido? Provavelmente como dinossauros. Os trodontídeos de nossa linha do tempo alternativa, após 66 milhões de anos adicionais de evolução, ainda seriam reconhecíveis como dinossauros terópodes. Eles teriam retido o plano corporal básico que servira a seus ancestrais tão bem. Locomoção bípede, uma postura horizontal equilibrada por uma longa cauda, patas dianteiras preênseis, uma cabeça cheia de dentes afiados. O que teria mudado estava dentro daquela cabeça. O cérebro trodontídeo já era grande para um dinossauro. O quociente de encefalização, uma medida do tamanho do cérebro em relação ao corpo, era maior em Trodon do que em qualquer outro dinossauro conhecido. Se as pressões seletivas que discutimos no capítulo anterior continuassem a favorecer a habilidade cognitiva, se caçar em bandos exigisse coordenação melhorada, se a vida na pastagem demandasse melhor memória espacial, se estruturas sociais complexas exigissem reconhecer indivíduos e lembrar relacionamentos, então o cérebro trodontídeo poderia ter continuado a expandir. O quão longe? É impossível dizer com certeza, mas podemos olhar o que aconteceu com as aves, a única linhagem de dinossauros que sobreviveu à extinção, por pistas. Corvos e papagaios têm proporções de cérebro-corpo comparáveis aos dos grandes macacos, e eles evoluíram a esse nível de encefalização aproximadamente nos mesmos 66 milhões de anos que estamos imaginando para nossos trodontídeos alternativos. Não é absurdo supor que uma linhagem começando com o já impressionante cérebro do Trodon poderia ter atingido níveis similares. Imagine um trodontídeo do final do Mioceno, talvez 10 milhões de anos atrás na nossa linha do tempo alternativa. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda, coberto de penas que variam do cinza nas costas ao branco no ventre. Camuflagem para a pastagem aberta onde caça. Seus olhos são grandes e voltados para a frente, providenciando excelente visão binocular. Suas mãos ainda mantêm 3 dedos com garras capazes de segurar e manipular objetos com precisão que seus ancestrais cretáceos não conseguiriam fazer. E seu cérebro, abrigado em um crânio que visivelmente se protrai na parte de trás, é o maior de todos os animais terrestres em proporção com seu corpo. Esta criatura é inteligente, mas não humana. Entenderemos o porquê daqui a pouco, mas é inteligente de formas que importam para a sobrevivência. Caça em bandos de 10 a 20 indivíduos, e a coordenação destas caçadas é espetacular. Manobras pelos flancos, táticas de distração, mesmo o que parece um engano intencional, com indivíduos fingindo ferimentos para atrair presas para emboscadas. Usa ferramentas simples, pedaços de madeira para vasculhar buracos de presas ocultas, rochas para quebrar itens duros. Ele tem um repertório vocal complexo, dúzias de diferentes apelos que comunicam informações sobre predadores, fontes de alimentos e o status social. Trodontídeos jovens aprendem com os mais velhos, observando e imitando o comportamento em vez de contar somente com instinto. Em muitas maneiras, esta criatura estaria em um nicho ecológico parecido ao dos lobos modernos, ou aos primeiros hominídeos. Um predador social cujo sucesso depende mais no cérebro que no músculo, mais em cooperação que na força do indivíduo. Teria sido formidável, maleável,
sendo apta a crescer em ecossistemas do globo inteiro. Mas não teria construído as cidades, não teria desenvolvido literatura ou matemática ou filosofia, não haveria questionamentos em relação às estrelas ou maravilhas sobre sua posição no cosmo. Por que não? Porque a inteligência no nível de humanos não é só um cérebro grande. Tem que haver circunstâncias que, até onde vemos as coisas, aconteceu precisamente uma vez em toda a vida na Terra. A inteligência do ser humano se formou nos primatas, uma classe que já havia ficado mais de dezenas de milhões de anos a desenvolver partes das redes sociais complexas. Membros frontais preenseis se adaptaram a usar galhos, e a mente dos indivíduos foi concebida nas realidades visuais espaciais em 3 dimensões. Nosso antecedente precisou abandonar as montanhas por matas das savanas da África, nas quais teriam se verificado seleções ecológicas maiores e impulsionado em suas espécies a obrigação de viver de forma em comunidade, na necessidade de se prover comida neste clima alterado, na exigência para cooperarem na união das tribos para dividirem os benefícios contra perigos. Nosso pensamento ganhou destaque incrivelmente grande sobre estes anos limitados, guiados no elo entre essas sociedades. Toda esta sequência dependia em vários outros fatores. Qualquer de que não se tivesse na ordem falharia todo o desfecho. Os primatas foram à África, porém as 3 partes chegam na América do Norte sem as consequências referidas para aumento mental. Campos apareceram em todas extensões nos blocos mundiais. Entretanto, apenas em águas africanas os blocos dariam nascimento à inteligência criadora da humanidade. O entendimento intelectual das coisas em algumas variantes seja comum na criação toda. No entanto, inteligências dos nossos passos formados com sabedoria tecnológica poderiam figurar extintas além dos pequenos focos. Em realidade alternativa, nenhum deles daria a resposta. Os macacos possivelmente nunca alcançariam tal patamar, ou ficassem ocultos. Então não apareceria uma razão que faria o que estamos conjecturando agora para questionar os fatos em retrospectiva de possibilidades. Mas, em retrospecto, a falha do grau consciencial do human style na existência desse futuro paralelo nunca retirará valor dele ou diminuiria sua maravilha. A Terra, em uma configuração mudada como descrevemos em todas as pautas, exibirá um padrão estupendo de beleza. Extensos números de grandes seres ceratopsianos deslizarão pelas paisagens verdejantes, grupos emplumados e focados à perseguição em sincronia sem iguais. Aquáticos de perfis impressionantes transitariam livres em lagos e mar sem perturbações por manchas ou frotas pesqueiras. Espécies exóticas do ar varreriam cordilheiras onde nenhum escalador deixou marca. Toda vida e disputa ocorreram harmoniosamente nas linhas evolutivas, desde então por 230 milhões ininterruptos da vida dos dinossauros, sem a falta e ânsia para observadores justificá-las, pois o planeta estará vivo, sem o homem ou civilização moderna. Se você conseguiu visualizar, isso indica que existimos, e os dinossauros feneceram de modo drástico pelo contato com o abalo exterior de Chicxulub. Nos mundos criados em mentes adormecidas que viajam no passado para imaginar e se, em outro eixo temporal, um animal pré-histórico encerra sua visão sob luzes noturnas idênticas dos firmamentos atuais e dorme calmamente. E para os dinossauros não seria necessário inquirir dos destinos. Eles sobreviveram, mudaram, viveram os milênios em harmonia sem pausas no andamento grandioso. Eles simplesmente viveram.